Bruno Vim, vereador do Partido Novo, para falar dos trabalhos no Legislativo. Obrigado, vereador, pela participação. Bom dia. Bom dia, muito obrigado aí pela oportunidade. Bom dia para você que está ouvindo. É sempre bom estar aqui. Vereador, o senhor, ao lado do seu companheiro de novo, Diego Nazato, são os idealizadores da CPI do esgoto, né? Apesar do senhor não estar na formação da CPI, vem acompanhando atentamente todos os trabalhos. O que o senhor pode falar, né, desses trabalhos, desses encontros realizados até agora? Como é que o senhor analisa tudo isso, tudo que o senhor ouviu, tudo que o senhor viu? Primeiramente, de forma positiva. O balanço geral aqui do que tem acontecido é positivo. A gente começou, a gente que eu digo, eu e o Diego Nazato, né, meu colega, a gente iniciou esse processo de CPI. E por questões de regimento interno, somente um da bancada do Novo poderia estar presente, né? Então o Diego, que está no segundo mandato, está lá como presidente. Também compõe a CPI Flávio Linhares, que é líder do governo, Marcelo Lanzarin, do PP, Egídio Beckhausen, né, que também está lá como relator, e o Bruno Cunha. Então são os 5 ali que compõem a CPI. Até agora a gente ouviu, primeiro, Paulo Costa, né, que foi na segunda reunião, foi a primeira pessoa a ser ouvida. Paulo Costa, ele é presidente da AGIR, Comitê Regulador. Para quem não sabe para que serve, né, a gente tem que lembrar que esse contrato é feito pela Prefeitura de Blumenau, junto com a SAMAI de um lado, BRK, que é a empresa responsável do outro, a AGIR, que está ali para regular tudo isso, né, e o outro ponto, que é o mais importante de todo, é a comunidade, é o Blumenau que é atendida. Então o Paulo Costa é presidente da AGIR, ele era secretário no governo Mário, secretário governamental. O próprio Kleber, que é o presidente da BRK, ontem confirmou, né, que esse quinto termo aditivo foi feito no período de 2019 até março, quando foi assinado, né, março de 2025. Então, nesse período todo, a gente está falando aí na maior parte do tempo, né, da confecção desse quinto termo aditivo no governo anterior. Claro, teve a pandemia e tudo mais, mas foi feito lá. E o Paulo Costa era secretário governamental, depois virou presidente da AGIR e assinou a recomendação, né, para fazer esse quinto termo aditivo. A gente escutou também a OAB na terceira reunião. Eu quero aqui dar, né, vamos dizer assim, dar os parabéns, né, à OAB por aparecer lá, por mostrar um relatório, por poder contextualizar melhor o que está acontecendo. E é muito importante, porque é uma entidade que tem, né, um respeito, uma credibilidade, e é bom que ela apareça e mostre, e ela mostrou ali possíveis 7 irregularidades, né? Entre elas, aqui eu destaco a questão da prefeitura não ter refeito o Plano Municipal de Saneamento Básico, né, que deveria preceder a assinatura do contrato, e também não ter mudado a base legal. Lembrando que essa base legal municipal foi feita lá em 2009, antes de assinar, né, isso passou pela Câmara em 2009, foi aprovado lá, era o João Paulo Caio, prefeito da época, e deveria ter sido ajustado agora e não foi. Inclusive, no relatório, disse que isso ia fazer posteriormente. Eles sabiam dessa necessidade, mas não é assim que o rito deveria ter ocorrido, né? Então, a OAB levantar isso foi muito importante. Depois, na reunião sequente, teve o André Spezin, que era presidente da SAMAI na gestão anterior. E, assim, na reunião ali, muito se falou da parte dele que ele não assinou, né? Então, assim, eu não assinei, eu não assinei, eu não assinei, eu não assinei. Praticamente jogou a responsabilidade para a atual gestão. Sim, e é um fato o que ele falou, ele não assinou, quem assinou foi o governo atual, mas também vale lembrar que o servidor público ele é responsável pela ação e pela omissão. Não assinar, não só o contrato, mas vendo que tudo que estava acontecendo é uma decisão de não fazer nada, né? Então fica aqui também essa reflexão. Mas, de fato, ele não assinou o quinto termo aditivo. Quem assinou foi a gestão atual. Então, acho que agora a CPI se encaminha para ouvir a gestão atual. Então, são as partes que estão sendo ouvidas, falta a parte da gestão atual. Acredito que é esse o caminho que a CPI deve tomar agora, para ouvir quem
assinou o contrato. E o senhor acredita que essa CPI possa trazer algo para esse imbróglio que acabou acontecendo com o tratamento do esgoto em Blumenau? Sim, do jeito que está, sim. E eu quero aqui levantar o que eu estou escutando na rua mesmo, agora da população. Eu vejo que a população, ela não está muito se importando com as partes burocráticas de como tudo isso aconteceu, até porque é muito complexo. Nós mesmos demoramos muito tempo para entender, porque é um contrato extenso, com vários aditivos, todos extensos, e demora para entender. Mas ela busca saber por causa da conta que está chegando. E não por causa das questões burocráticas, né? Se deveria ter sido plano municipal antes do contrato, ou mudado a lei antes do contrato, isso não está em jogo. Mas quando chega lá a BRK e dá uma notificação dizendo que o condomínio tem 72 horas para agendar a limpeza da fossa e filtro e que vai passar de 15 mil reais para 150 mil reais a conta, aí ela vem, né? E eu digo, sim, é verdade isso. Infelizmente é verdade, é isso que está no contrato, né? Até diz lá que de forma geral, o que está no contrato é que a pessoa não está pagando a limpeza da fossa e filtro, e sim o sistema global de saneamento básico da cidade. Mas isso gera uma insatisfação. Então a gente mostra que já estamos vendo isso desde março, né? A gente fala que, inclusive, essa é uma informação importante. A Câmara de Vereadores ficou sabendo pela imprensa. Nenhum vereador sabia. Os vereadores ficaram sabendo pela imprensa. O Comitê Regulador da AGIR, e aí que vale lembrar, também ficou sabendo pela imprensa, porque o Paulo Costa assinou sozinho a recomendação. Lá na AGIR existe o presidente e existe um comitê regulador. O comitê não ficou sabendo. A assinatura foi individual do senhor Paulo Costa. Então, faltou transparência. Né? Como é que se faz algo tão importante e a Casa Legislativa não sabe, fica sabendo pela imprensa? Então, tudo isso a gente fala, né, pro morador ali que está ali desesperado na hora, querendo saber se ele é obrigado, e aí depois ele diz, mas como assim eu sou obrigado a fazer com a BRK? Eu quero fazer com a outra, que faz bem mais barato. Sim, infelizmente você é obrigado, porque é isso que está no contrato de concessão. A partir do momento que Blumenau concedeu o saneamento básico para uma empresa, só ela pode fazer. Sim, é o monopólio que está em contrato, né? Legalmente está certo, né? Infelizmente é isso que foi assinado, né? E é isso que a gente está tentando desmembrar e achar uma solução para que, pelo menos, esse quinto termo aditivo seja suspenso. Este é o nosso objetivo. Quando eu e o Diego assinamos lá a CPI e entramos com ações, eu entrei na AGIR, outros vereadores também entraram, Ministério Público, Ação Civil Pública, o primeiro objetivo é esse, de suspender o quinto termo aditivo, porque a empresa foi muito beneficiada nesse quinto termo aditivo, essa é a minha visão, essa é a minha opinião, porque se deu não só o aumento, né, mas se deu a possibilidade da empresa não fazer mais tubulação em 40% da cidade e deixar esses 40% na responsabilidade do privado, na responsabilidade do morador em colocar a fossa e filtro. Jogou-se isso para a população. Ora, se eu estou dando esse benefício para a empresa, em contrapartida, então vamos diminuir a taxa? Não, fizeram ao contrário, aumentaram a taxa. Então, em contrapartida, vamos diminuir o tempo de concessão? Não, fizeram ao contrário, deram mais 10 anos. Porque como é uma concessão, não é uma privatização, ao final do contrato, todo esse inventário do que foi investido volta para o município e ele pode conceder de novo. Se eu estou dando mais 10 anos para a empresa, são mais 10 anos que ela fica explorando tudo isso que foi investido, colocando dinheiro em caixa e o Blumenauense pagando essa conta. Então deram mais 10 anos para a empresa. Então, e tudo isso sem transparência. E quando eu digo sem transparência, é que os vereadores não sabiam, o Comitê Regulador da AGIR não sabia. E é isso que a gente tenta dizer para a população, por isso da importância da CPI, por isso da importância da imprensa, de divulgar. Quando eu falo, eu comecei um abaixo-assinado para dar força, o primeiro objetivo do abaixo-assinado era dar força à CPI. E eu percebi que ele vem um objetivo secundário, que é tão importante quanto, que é avisar. Porque quando a gente está na rua, a gente avisa que tem uma CPI, mas CPI do quê? Do esgoto, está acontecendo. Nossa, aumentou a conta, eu não sabia. Aumentou a conta, tem mais essa questão da fossa e filtro, tem várias questões que as pessoas não sabem. Então, o próprio abaixo-assinado, e eu vejo também a importância da imprensa, das pessoas não só saber quando a conta chega da BRK falando que tem que fazer a limpeza de fossa e filtro. Só quando bate no bolso, né? Como dizia um amigo meu, quando a água bate na bunda, as pessoas parecem que acordam.
Mas vamos lá, vereador. E esse abaixo-assinado, hein? Como é que tem sido a adesão? E outra situação, né? O senhor acredita mesmo que é possível derrubar esse quinto aditivo? Sim. Porque pelo que a gente aqui do lado de fora está vendo, né? Existem muitos argumentos, né, que favorecem a manutenção também desse quinto aditivo, principalmente contra o governo municipal, né, o executivo, que não cumpriu o que estaria determinado em contrato. Sim, né, é verdade, isso está levantando. Acho que a gente tem que encontrar, sim, meios jurídicos para fazer essa sugestão ao executivo, ou o próprio executivo que ache esses meios. Claro, a empresa está na dela, a BRK está na dela, né, ela está cumprindo o contrato que foi assinado. Mas a gente pode sim achar meios jurídicos, é isso que a gente está tentando na CPI, para que haja a possibilidade de uma forma que não venha onerar mais ainda a prefeitura, né? Porque, lembrando, quando a gente fala, mas é a prefeitura somos nós, blumenauenses, que sustentamos, né? Somos nós que pagamos a prefeitura. Então não é como se fosse um ente que não tivesse relação com o nosso bolso. Tem e tem muito. Então não adianta fazer um rompimento que depois vai gerar uma multa que vai prejudicar mais ainda. Mas eu acredito que possa sair, sim, inclusive, da própria CPI. Com relação ao abaixo-assinado, a gente já passou de 4 mil assinaturas, que para mim é um bom termômetro, né? E quanto mais a gente conseguir, a gente tem tanto pelo site, brunoin.com.br, quanto pela rede social do Instagram, no BrunoIn30, tem a disponibilidade lá de fazer. Mas quanto mais a gente divulga, mais pessoas ficam sabendo que existe um problema. Que muita gente ainda não sabe que existe esse problema na cidade de Blumenau. O que é lamentável, né? A gente pode até... As pessoas que se opõem a ouvir esse tipo de informação acabam sendo surpreendidas mais tarde e não se ganha força para se mudar uma situação como essa, né? Eu acho que a gente entrou num espiral político que afastou muita gente, né? A política começou a ficar chata para muita gente, né? Polarização, essas questões nacionais. E isso é muito ruim, porque a política influencia a gente, a vida da gente, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, decisões políticas influenciam a nossa vida. A gente está falando de só agora, numa canetada, né, 40% da cidade tendo uma influência. Então, participar da política, pelo menos acompanhar, seja pela rádio, pela rede social, pela televisão, não importa como, né, da melhor forma, mas acompanhar minimamente é extremamente importante, porque influencia diretamente. Gostando ou não gostando da política, influencia diretamente. O que esse abaixo-assinado pode trazer de positivo, né, nessa tentativa de suspender esse quinto aditivo? Primeiro que a gente, quando entregar, a gente vai entregar isso ao relator da CPI, né? E no final, tudo isso vai ser encaminhado para os órgãos competentes. Então, até aqui, a princípio, né? Ministério Público e TCE. A não ser que tenha mais um meio ali que depois mas a princípio que eu vejo, Ministério Público e TCE. Quando chega no Ministério Público e no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, você ter mais uma base de assinatura mostra para quem não estava acompanhando, lembrando que TCE está em Florianópolis, o Ministério Público está aqui, né? Mas vai dar mais força. Opa, existe realmente uma mobilização disso, vamos dar uma olhada com mais atenção. Então cria uma pressão. Porque muitas vezes na política não é só a questão jurídica, a questão técnica. Precisa ter um envolvimento da população para que a coisa saia. Exatamente. O senhor também é autor de um pedido para a abertura de uma frente parlamentar do saneamento na Câmara de Vereadores, né? Como é que vão ser esse trabalho desse grupo, né? E quais os vereadores que estão envolvidos nessa frente parlamentar? Qual a ideia do senhor? Perfeito. Vai começar na quinta-feira, amanhã. Vai ser a primeira reunião. É uma reunião protocolar para decidir presidente, vice-presidente e relator. Além da minha presença, vai ter o Flávio Linhares e o Almir Vieira, são os outros dois vereadores que estarão juntos. É uma frente parlamentar da infraestrutura e saneamento básico, né? E por dois motivos foi combinado, né? Embora saneamento já está contemplado na infraestrutura, mas a gente gostou de deixar destacada a palavra saneamento, porque não é um assunto que vai esfriar nos próximos anos. Lembrando que frente parlamentar, diferente de comissão parlamentar, ela dura até o final do mandato. Então, ela vai
perdurar por mais 3 anos, né? 3 anos e meio aí, até o final do mandato. Primeiro objetivo, em relação à parte de infraestrutura, Blumenau parou no tempo em muita coisa. Então, se a gente vai para os bairros, se a gente vai olhar ali a região sul, Rua da Glória, Francisco Benigno, Rua Progresso, Santa Terezinha, parece estar andando na lua, né? De tanto buraco, de tanto problema, questões de vazamento com a SAMAI por falta de investimento em infraestrutura do SAMAI na rede de água, enfim, são vários problemas ali e falta infraestrutura. A gente levantar isso numa frente parlamentar, unir outros vereadores, né, de regiões diferentes da cidade, unir a população, inclusive nessas ruas, existem abaixo-assinados independentes de pessoas da região que se mobilizaram e estão fazendo, né? Na Rua da Glória tem, na Francisco Benigno tem, na Progresso tem, ou seja, mostra uma mobilização para que se consiga verba. Se a gente não conseguir internamente, ou seja, conseguir chegar na Lua este ano, achar um espaço para reservar um valor para o ano que vem, mas que a gente, como frente parlamentar, e aí unindo esforços, porque a gente está falando do Partido Novo, do PP e do PL, para passar realmente lá na Lesc, passar em Brasília e dizer, olha, Blumenau tem estas prioridades aqui em infraestrutura, né? A gente precisa de emenda. Vale lembrar, a política da emenda tem crescido no país, né? Cada vez mais, a cada ano que passa, o orçamento da União e o orçamento do Estado tem aumentado para as emendas impositivas. Então, se a gente, gostando ou não gostando de emendas, se a gente não olhar para isso, né, e for buscar esse recurso, outra cidade vai buscar, outro lugar vai parar esse dinheiro. Então, a gente tentar trazer isso para cá através de uma frente parlamentar, para que essas ruas, para que o saneamento, enfim, para que as estruturas aí sejam contempladas. Vereador, há pouco o senhor falou que ficou sabendo, né, a maioria dos parlamentares ficaram sabendo de toda essa situação que gerou esse imbróglio do esgoto pela imprensa. Pela imprensa também, vocês foram informados que nós podemos perder uma policlínica em Blumenau, porque o endereço de um terreno indicado já tem uma unidade de saúde. Eu queria saber como é que isso chega na Câmara de Vereadores, como é que o senhor interpreta isso, porque afinal a gente cobra muito avanços no atendimento na saúde do município e quando temos o direito de conquistar um avanço na saúde, nos deparamos com situações como essa. Eu vou ler na íntegra aqui o documento assinado pelo senhor Diogo, secretário do Estado de Santa Catarina. Só um parágrafo, mais rapidinho para a gente entender, né? Uhum. O que argumenta aqui o secretário? A Secretaria do Estado de Santa Catarina, através de suas áreas técnicas, vem envidando esforços para viabilizar tal construção, sendo disponibilizado o terreno situado na rua Gustavo Salinger, bairro Topava Seca, matrícula tal, com área total de 2.000 metros quadrados para a implantação da policlínica. Porém, constatou-se que já havia outro serviço de saúde de nível municipal construído, fato que poderia acarretar em duplicidade de atividade de saúde em um mesmo local. Ainda o terreno está inserido em uma zona de proteção ambiental e possui aclive acentuado, condição que tende a gerar maior investimento em função da necessidade de realizar recortes no terreno, além de demandar a supressão de vegetação nativa. Olha, a pergunta que fica, né, que vale lembrar que essa indicação é da gestão anterior, é como eu indico um terreno e posteriormente se descobre que já existe uma unidade de saúde construída, que é o que está escrito aqui, né, que é carta assinada aqui pelo senhor secretário. No mínimo estranho. No mínimo estranho. Então, a gente, né, isso é recente, estamos falando aqui de pouco tempo, mas a gente precisa entender o que a gestão atual vai fazer com relação a isso, se a gestão anterior, então, indicou os terrenos equivocados, mas que se converse com o governo do estado, até aproveite que os dois são do mesmo partido, para que não saia daqui. Não acredito que não existe um terreno adequado na cidade de Blumenau, né? Vale lembrar que é uma policlínica regional, ou seja, também vai atender Blumenau, mas não exclusivamente, mas é um investimento que não sai do cofre da prefeitura, sai
do governo federal, embora aqui, né, estaria a verba, né, vem destinada do governo federal. Então, fica no mínimo aí essa pergunta que a gente precisa de uma resposta para saber como que indica um terreno, né, não consegue achar um terreno para a cidade de Blumenau. O senhor já chegou a conversar com representantes do governo? Eu conversei ontem com o secretário Douglas, né, sobre esse tema. Então, ele de novo volta falando que foi da gestão passada essas indicações, não foi só esse terreno, né, são 3 e nenhum dos 3 deu certo. Ele também reiterou que tentou fazer aí para uma policlínica municipal, né, aí seja uma tentativa dessa gestão, uma policlínica municipal, mas que não foi contemplado pelo governo federal. Ok, isso é um outro assunto. A este assunto aqui, desta policlínica regional, eu acho que, então, que se ache uma outra alternativa com o governo do estado, alternativa que eu digo um outro terreno, porque deve haver um terreno que seja passivo, né, possível, adequado, essa é a palavra correta, adequado para a construção, e a gente não perde um dinheiro que, mais uma vez, repito, ele é importante porque não está dentro do nosso orçamento, numa prefeitura que tem déficit orçamentário, né, que desde o início do ano foi colocado, que existe essa questão de corte de gastos, não dá para desperdiçar um dinheiro que vem de fora. Exatamente, né? E corremos o risco de perder esse equipamento para melhorar o atendimento à saúde da região para a capital do estado. Numa cidade... Que é o pedido agora da Secretaria de Estado da Saúde. Numa cidade em que a fila de espera para cirurgia de ortopedia é de 9 anos, Blumenau hoje, a fila de espera para cirurgia de ortopedia é de 9 anos. Então, acho que a gente tem que olhar com cuidado. Bom, o senhor participou da comissão especial da Câmara de Vereadores da Área Azul e recentemente tivemos alterações na Área Azul. Outras sugestões também foram sugeridas e devem ser aplicadas ainda daqui para frente, né? Que alterações são essas, né? E que sugestões ainda podem ser aplicadas no sistema que nasceram ali dessa comissão da Câmara de Vereadores? Legal. Importante falar um pouquinho sobre esse contrato da Área Azul. Essa comissão foi feita à iniciativa da vereadora Cris, né? Cristiano Loureiro. Também participou o vereador Almir Vieira. Mas o mais importante do que os vereadores é a participação da comunidade. Várias reuniões cheias de entidades, de diversas entidades aqui do município, e isso é muito importante, né? Essa participação ali que deu a construção. Porque se é só o vereador, né, falta embasamento do dia a dia. Quando você vê várias entidades ali, cada uma trazendo o seu problema, a gente consegue fazer um relatório melhor, né, e entregar para o poder público. Inclusive, o próprio secretário, Fábio Campos, esteve presente. Uma dúvida que é bem comum com relação à Área Azul é de para onde vai o dinheiro. Muita gente pergunta isso, para onde vai o dinheiro da Área Azul? Então, vamos explicar que hoje é um contrato fixo. A empresa recebe R$470 mil todo mês, independente se tem carro estacionado ou não tem carro estacionado, independente do faturamento. R$470 mil por mês é o contrato para a empresa tocar o sistema de Área Azul. A prefeitura ela recebe mais ou menos 470, 500 mil reais por mês pelas horas estacionadas. Ou seja, é um sistema que hoje está em equilíbrio. O valor que é arrecadado é gasto basicamente no próprio contrato. O secretário Fábio Campos já disse que já estuda um modelo de concessão, né? Então, deve-se alterar isso. Quando findar esse contrato, deve se alterar para o modelo de concessão. Algumas das alterações. Primeiro, a gente cobrou muito que as áreas que tivessem com baixa demanda fossem desfeitas vagas, né? E o secretário já acatou a sugestão e já anunciou 230 vagas que serão desfeitas. Inclusive agora, já nessa semana, foi feito isso. Uma nova questão que é a área amarela, né, que vai contemplar alguns bairros agora. Nesta área amarela, então, terá um tempo de até 3 horas, né, um tempo estendido, um valor reduzido. Outras questões importantes com relação à acessibilidade. Às vezes, para o cadeirante, é muito difícil ver
o número da vaga do lado oposto. Então veio a sugestão, né, através da vereadora Cris, para que seja pintado também o número do lado do motorista, para que ele consiga já fazer o acesso, colocar o número, o acesso no aplicativo e colocar o número da vaga ali, facilitando. Né? Coisa simples, antes de sair do veículo, né? Isso, para ele fique mais fácil, né? Já quando ele está sozinho, fique mais fácil. Outra questão é na tecnologia, né? Ficou a sugestão para que, se por um motivo eu coloquei lá que eu vou até a rádio e devo demorar 2 horas, mas por algum motivo eu demorei 1 hora e eu pego meu carro e saio, né? Hoje eu perco esse tempo. Né? Esse tempo é perdido, porque eu não consigo utilizar ele depois. Ele vai ser perdido. Então, para que eu consiga ou paralisar, né, e usar ele depois, ou receber o dinheiro de volta. Então, foi dada essa sugestão. A empresa está vendo a questão da tecnologia para alterar isso, senão talvez fica para o novo modelo de concessão. Mas é uma questão também que muitas vezes eu não sei exatamente o tempo que eu vou ficar, acabo botando um pouco mais, ou a minha reunião foi cancelada, né? Eu tive que sair. E perde aquele tempo pago, né? E perde aquele tempo pago, né? A justificativa de, mas a pessoa pode escolher quanto tempo ela vai colocar. Não, sim, a pessoa escolhe. Mas, eventualmente, eu, por algum motivo, tive a reunião cancelada, foi mais rápido do que eu esperava. E, poxa, eu quero pagar aquilo que exatamente eu usei, né? Enfim, são algumas sugestões e algumas coisas que já estão sendo colocadas em prática, outras serão através desse contrato de concessão. Mas é importante, a gente entende que a área azul ela funciona, né? Funciona principalmente para a área central, para o comércio é bom, mas tem algumas coisas para melhorar e em alguns lugares onde não há rotatividade, onde a vaga fica parada, onde basicamente não tem uso, não há necessidade de ter área azul, nesses casos. Certo, e essas vagas serão excluídas, né? Só nessa semana, 230 vagas, que como eles conseguem saber vaga a vaga, quanto a receita de cada uma, né? Então eles pegaram essas 230 já que foram listadas e já excluíram essa semana. Vereador Bruno Win, quero agradecer a participação do senhor aqui nesta manhã, aqui na Rádio Itaberá, com esses assuntos tão importantes, né, para a sociedade e para o município de Blumenau. Muito obrigado pela participação do senhor. Eu que agradeço. Nós temos na Câmara várias comissões que são importantes, discutem realmente o dia a dia, né? Às vezes a gente fica muito focado em assuntos aí na internet, em assuntos a nível nacional, mas a cidade está acontecendo, a gente vive a cidade aqui em Blumenau, né? Nós vivemos em Blumenau, e outras comissões, como Comissão de Saúde Mental, extremamente importante, que está acontecendo nesse momento, comissões com relação, vai entrar agora com o pronto atendimento, né? São várias reclamações. Enfim, né, essa da área já findou e trouxe um relatório importante. Se a comunidade acompanhar, participar, se fazer presente, a gente consegue achar soluções melhores para os problemas do dia a dia, né, para quem vive aqui em Blumenau. Então acompanhe nas redes sociais, ouça a política pela rádio, né, acompanhe, porque gostando ou não vai influenciar a vida diretamente. Obrigado. Sem dúvida nenhuma. Bruno Win, vereador do Partido Novo, conversou com a gente nesta manhã.